Muito bem, segundo informações, essa reunião está sendo gravada. Hoje, dia 8 de outubro de 2020, eu sou Antônio Roveroni, estou aqui no meu canal, junto com meus queridos alunos do terceiro período de Direito Matutino da Universidade de Gurupi. Estamos trabalhando Direito Constitucional 1 e sempre aquela advertência aos queridos alunos que essa reunião, por estar sendo gravada, a permanência na sala implica na aceitação, na permissão da gravação de sua participação na aula. Posteriormente, o vídeo será baixado e postado no canal do YouTube do professor como vídeo não listado, mas se o professor entender que esse vídeo pode ser aproveitado com finalidade pedagógica para os próximos períodos, todos os direitos são cedidos à Universidade de Gurupi. Muito bom dia a todos, queridos alunos. Segundo informações, 20 alunos comigo agora no momento. É sempre um entra e sai, não é verdade? Hoje nós estamos vencida a fase que eu chamo da nota 1, em que nós trabalhamos introduções. Agora nós entramos num segundo momento, e esse momento agora é um momento de preparação para o próximo ponto, que é o poder constituinte. O que é o poder constituinte? De uma maneira bem simples, é o poder de fazer uma Constituição. Eu sempre digo a vocês, queridos alunos de Constitucional, você não está aqui para ler a Constituição, nem para saber o que ela diz. Ler a Constituição e saber o que ela diz é dever de todo cidadão brasileiro, aliás, de todo cidadão que vive num Estado constitucional de direito. O que nós precisamos aprender, nós temos que ter a habilidade de fazer uma Constituição, caso seja necessário. Então, o poder constituinte é esse poder de fazer uma Constituição. E uma questão intrigante, que sempre chama a nossa atenção quando nós vamos fazer uma Constituição, nós precisamos ordenar a sociedade, dizer quem manda, como manda, até onde manda, dizer quais são os fundamentos, que tipo de Estado, sistema de governo, os fundamentos desse Estado, as garantias, os direitos, as barreiras constitucionais individuais do cidadão. Podemos falar dos direitos sociais, daí depois nós vamos falar dos poderes, das funções dos poderes. Nós temos que organizar tudo isso, mas em cima de todo esse raciocínio sempre vai pairar que essa regra que nós vamos construir tem que ser uma regra justa. Por que a regra do direito tem que ser justa? Ora, porque a regra justa, ela é aceita, pelo menos nós pretendemos isso, que ela seja aceita de maneira espontânea pelos seus destinatários, os seus destinatários. Quando você faz uma regra para ser cumprida, e se as pessoas leem a regra, leem uma lei, sobretudo a Constituição, e pensam assim, puxa vida, se eu tivesse que fazer uma Constituição, eu escreveria dessa maneira, significa que ela concorda, e se concorda com isso, ela vai criar menos problemas para cumprir a lei, e vai cumprir de maneira espontânea ou de maneira menos problemática. Então, nós estamos iniciando, postei na sala de aula um vídeo, o que podemos entender por uma sociedade justa, e vocês tiveram todo o primeiro horário para assistir esse vídeo, para refletir sobre ele. Quero parabenizar vocês, assim, eu posso até dar uma notícia para vocês agora, o grupo 7, tá? O grupo 7, eles ficaram debatendo lá no primeiro horário, claro, vendo o vídeo. Então, fica essa ideia para vocês nas próximas atividades. Nós vamos trabalhar com mais atividades ligadas a isso, desse formato, trabalhos em grupo. Nas próximas atividades, continuem trabalhando ali no grupo, tá? Que é menos gente para discutir, facilita, a interação fica melhor. Então, parabenizar o grupo 7, que participou, que fez essa atividade,
fez essa interação, né? Então, basicamente, bom dia, Glenda, está chegando agora, seja bem-vinda. Então, basicamente é isso. A preocupação é o seguinte: o que é uma sociedade justa? Colocadas essas premissas, feita essa primeira introdução, vamos agora, então, abrir a palavra para quem quiser se manifestar. Eu vou pedir, para a gente não ter confusão de todo mundo abrindo um microfone ao mesmo tempo, eu vou pedir que você solicite aqui no chat, você solicite a palavra. É só dizer assim: professor, quero falar, tá? E aí eu vou abrindo a palavra para vocês, fecho o meu microfone, abro o seu, e eu espero que a gente interaja mais a respeito disso. Então, inicialmente, sem colocar questionamento nenhum, que vamos dizer assim, considerações preliminares a respeito do café filosófico, do Fernando Schiller. Aproveito aqui para agradecer a CPFL e a toda a maravilhosa rede de televisão Cultura de São Paulo, que produz há muitos anos programas educativos. É uma excelente palestra que nós ouvimos, então fica aberto aqui, estou aguardando a solicitação da palavra aqui pelo chat. Lembrando que eu vou ficar, enquanto isso, colocando algumas considerações para a gente não ficar com aquele vídeo parado, né? Todo mundo esperando, tá certo? Tá aí a Glenda, o Gildade, né? A Sávia, Valdenice, Maria Júlia, Elaine, Ariane, Maria Júlia também, Marcos José, perfeito. Segundo informações, estão comigo aqui Alana Luiz, Alessandra Souto, André Luiz, Ariane Simiana, Elaine Rocha, Emily Araújo, Enzo Tavares, Glenda, Kaline Menezes, Lígia da Cruz, Lívia Cálita, Marcos José, Maria Júlia, Paula Henrique Araújo, Samávila ou Samavila, Samavila Minome, Sávia, Taiti, ou Taiti, não sei, e o Weslene. Vamos lá, gente, ninguém quer falar nada, não? Assim, de maneira geral, nem se viu, gostou, vocês estão tímidos ainda, não quero aparecer no vídeo do professor, não, vai aparecer sim. Isso, e aqui alguns amigos aqui comunicando que estão com problemas. Infelizmente, a nossa internet, a Lívia Carita está esperando questionamentos, né? Então tá certo, Lívia Carita. Infelizmente, a nossa internet nem todos têm a mesma conexão, né? E isso gera problemas, evidente. Mas nós vamos enfrentar tudo isso. Vamos sim. De qualquer maneira, o vídeo que está sendo produzido vai ficar disponível aí no YouTube. Muito bem, então, como ninguém se manifestou, eu vou começar fazendo alguns questionamentos, fazendo alguma assim, tentar botar lenha nessa fogueira para ver se acende esse fogo, né, essa vontade de discutir. A primeira questão, que eu já expliquei, né? Por que preocupar-se com a justiça na configuração da sociedade? Aí é uma questão interessante. As constituições, elas configuram a sociedade. Não é a sociedade que resolve ter uma constituição? Sim, a sociedade resolve ter uma constituição, mas a partir do momento que essa mesma sociedade resolve ter uma constituição, elege uma assembleia constituinte, que é para fazer a Constituição, ela dá um poder a essas pessoas que acaba sendo revelado só depois, né? Porque como a Constituição ela vai ordenar os nossos relacionamentos, ela acaba configurando a própria sociedade. Na verdade, as sociedades têm muitas caras de suas constituições, né? Então, final de prova, né? Hoje é o último dia de provas, né? Para vocês, então, tá de boa, né? Falar nisso, gostaram das atividades? Tem mais atividades lá que eu lancei, aproveite, participe,
tá? Muito bem. Então, a primeira questão é essa, né? As constituições configuram a sociedade, e quando a gente vai configurar uma sociedade plural, cheia de gente que pensa cada um de um jeito, tem pessoas que têm noções do que é justo diferentes, do que é certo diferente, noções de comportamento diferentes. Quando a gente faz uma Constituição, a gente acaba configurando essa rede, né? E aí o Fernando Schiller começa a dizer o seguinte: um primeiro passo seria pensarmos assim, em justiça social, né? Por que nós pensarmos em justiça social seria um bom pilar para a sociedade? Ora, porque uma sociedade justa é uma sociedade que cria menos problemas, já dissemos isso, né? E aí ele faz algum questionamento: o que é justiça social? E aí eu vou transferir para vocês, eu quero que vocês me respondam aí, o que é justiça social? O que você traz aí para a gente? O que você acredita que seja justiça social? Ixi, tá todo mundo devagar, de repente eu tô aqui falando sozinho, né? A gente tem essa sensação muitas vezes nessas aulas online. Sávia, igualdade de direitos. Muito bem, a Sávia Lemos está dizendo aqui igualdade de direitos. Olha, gente, você é tímido, você não quer ser gravada, as meninas principalmente, professor, não estou produzida. Não estou produzindo. Tá. Mas coloca no site, coloca no chat aí, eu cito seu nome, consta aqui. Aí, a Glenda, estamos aqui, tá. Não quer aparecer? Até entendo, viu? Principalmente as meninas. Os caras não. A gente é feio, né, velho? Não vamos melhorar. A gente só vai piorar com o tempo. Então, mas tudo bem. Igualdade de direitos é uma forma de justiça social. Uma sociedade em que alguns têm mais direitos que outros gera uma sensação grande de desigualdade, e isso vai gerar problema. Esse é um ponto interessante. A questão da igualdade de direitos é importante, mas há várias outras questões sobre... nós podemos pensar o seguinte: olha, acho que a gente tem que garantir o máximo de liberdades e garantir direitos, sem criar muito problema. Sem criar muito problema também, porque a questão dos direitos cultura de direitos, a Ariane Morim está falando aqui para a gente. Existe uma cultura de direitos? Sim, existe uma cultura de direitos. Nem sempre foi assim como a gente vive hoje na sociedade contemporânea, em que a gente acredita que temos garantias e direitos fundamentais, que o cidadão merece e pode, inclusive, exigir que esses direitos sejam contemplados, sejam satisfeitos pelo Estado, né? Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Vimos aí até outro dia mesmo, Revolução Francesa, tinha uma turma que tinha direitos, tinha outra turma que não tinha, né? Então, a questão de... Lívia, pode sim, Lívia, estou fechando o meu microfone aqui e pode falar, fique à vontade, tá, Lívia? Professor, eu já conhecia o Rawls, não sei se é assim que se pronuncia, mas não conhecia aquele primeiro filósofo. E eu concordo muito com a maioria dos pontos do Rawls e concordo com alguns dos pontos do primeiro filósofo. Acho que eles não são tão contraditórios assim. Acho que existem bons aspectos nas duas ideias. Eu queria saber, na verdade, se o senhor pende particularmente para alguma das ideologias deles. Muito obrigada, como é bom a participação de vocês. Muito obrigado, Lívia, Cálita. Você perguntou do Rawls, né? A gente costuma dizer Rawls, enrola a língua assim, ó, Rawls,
John Rawls, né? Ele é americano, considerado um dos maiores filósofos do direito do século XX, tá? Na sua teoria da justiça, depois ele escreveu A Justiça como Equidade. Eu tenho até aqui, eu tenho o nosso querido aqui, não sei se você está vendo, a história, né, da filosofia moral do John Rawls, né? Muito bom, né? Ele traz ideias muito interessantes, e depois eu tenho até um exercício que eu não sei se a gente vai conseguir fazer de modo remoto, que é o Bolsa Nota. Já ouviram falar do Bolsa Nota? Bolsa Nota, eu inventei esse exercício, que serve justamente para a gente tentar entender melhor o que o Rawls quis dizer como posição original, regra maximin e assim por diante, tá? O outro primeiro filósofo, o primeiro que trata a palestra do Schiller é o Rousseau. Você está se referindo, Lívia, ao Rousseau ou ao Hayek, que vem depois? Só esclarece para mim. Ao Hayek, professor. O nosso querido Friedrich Hayek, né? Ultraliberal. Tem uns vídeos aí, eu vou até colocar, que eu trabalho mais esses temas mais profundamente no direito tributário, direito de finanças públicas, mas a gente já pode trabalhar aqui, eu vou colocar para vocês os vídeos, um vídeo do Hayek, e tem um debate muito interessante entre o Hayek e o Keynes. Mas só para vocês terem uma ideia como o Hayek é considerado liberal ou ultraliberal, que ele diz que nem o dinheiro o governo deve emitir. Essa coisa de ter um banco central, ter bancos off-bancos, o governo controlar os bancos, ele é contra isso. Ele acha que as pessoas podem emitir seu próprio dinheiro, né? Só para vocês terem uma ideia. Agora você pediu meu posicionamento particular com relação a esses dois filósofos. Eu penso como você. Todos têm ideias que merecem ser consideradas. Nenhum desses autores, de todos os autores, Ariane, filósofos são políticos? Não, tem a filosofia política, né? Viu, Ariane? Tem a filosofia política, é uma parte da filosofia muito importante, tá? Nesse sentido. Então, vamos lá. O Hayek é mais conhecido como economista porque ele ganhou o prêmio Nobel prêmio Nobel de economia, e ele ficou mais conhecido como economista, mas na verdade ele primeiro fez direito, fez doutorado em direito, escreveu alguns livros sobre direito e depois pendeu para o estudo da economia. Então, como eu estava dizendo, basicamente nós temos que aproveitar as ideias do que de melhor essas pessoas escreveram, porque ninguém escreveu assim, eu vou escrever uma coisa que nada a ver para fazer a cabeça das pessoas, para as pessoas se odiarem, para o mundo ser destruído. Tem gente que faz isso, a gente até conhece algumas pessoas aí que infelizmente até são lidas, né, mas na área acadêmica, né, nós da academia, essas pessoas, quando escrevem alguma coisa, elas passaram por bancas examinadoras, eles apresentaram suas pesquisas de maneira séria, então todos procuram expor suas ideias no sentido de, como se diz, de propor soluções e não problemas. Então nesse sentido, Lívia, eu acredito que a gente também tem que tentar tirar o que de melhor tem cada um deles. Particularmente, o que eu acho dos dois, se eu fico com um ou com o outro, não, eu não fico com nenhum, não. Particularmente, eu ainda estou estudando, eu diria isso, ainda estou estudando, estou tentando entender melhor todos os autores que a gente é obrigado a enfrentar, e eu acho que é uma boa posição a gente manter essa coisa de tirar o que de melhor cada um tem, né? Agora, vamos tentar voltar na questão do que é uma sociedade justa, né? E a distribuição de riqueza?
O que vocês acham da distribuição de riqueza numa sociedade justa? E mais ainda, a questão de condições básicas para o desenvolvimento individual de cada um. O palestrante falou sobre isso. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Quer falar alguma coisa? Fala, Gidalti. Estou desligando o meu microfone aqui. Você manda bala. Bom dia, professor. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa pela minha internet, que hoje está me deixando na mão. E eu queria acrescentar, assim, em relação ao vídeo, quando ele fala da transformação na sociedade, eu anotei aqui justiça social, o que deveria ser, o que de mais próximo nós poderíamos fazer para nós atingirmos uma sociedade mais justa. Eu posso citar, por exemplo, a UNIRG. A UNIRG, ela é uma instituição que proporcionou para a cidade de Gurupi, não só para a cidade de Gurupi, como para essa região, um processo de transformação assim, muito, muito importante, e assim provocou uma aproximação da justiça social, porque se nós observarmos, por exemplo, Gurupi, há 20, 30 anos atrás, a diferença que era a cidade em si, que nem luz elétrica não tinha, nem água encanada não tinha na cidade, as pessoas usavam poço, né? Tiravam a água do poço. Então, assim, toda essa transformação que a cidade passou se deu em função da instituição, sem dúvida nenhuma. Fora os grandes profissionais que saíram daqui, que foram para outras regiões, não só do Estado, como do Brasil. Então, assim, é uma forma de nós avaliarmos. Quando ele falou lá da questão do Bill Gates, se o Bill Gates pegasse a Microsoft e transferisse a sede da Microsoft para Campinas, a grande transformação social que a Microsoft provocaria na cidade, eu me lembrei exatamente do exemplo da UNIRG, da importância que a UNIRG tem para o contexto social, não só da nossa cidade, como do nosso estado. Obrigado. Muito bem colocado, e bem, você me deu até uma ideia aqui da gente pular lá para o fim da palestra, quando você fala da UNIRG, né? É assim, primeiro no começo, o questionamento, a questão de dar condições, igualdade de condições às pessoas para que se desenvolvam. Quando você dá essas condições, não estou dizendo dar o peixe, não, condições de ensinar a pescar, é isso que eu estou dizendo. Você chega mais perto de uma ideia de justiça numa sociedade. A UNIRG, desde 1985, antes de 88, antiga FAFIC, ela já deu essa condição, porque antes a pessoa que morava aqui no norte goiano era assim, era abandonado, né? Então, para a pessoa poder estudar, ela tinha que ter, ela não bastava ter vontade de estudar, ela precisava o quê? Ela precisava ter condições de estudar num grande centro mais próximo aqui, Brasília, depois Goiânia, mesmo Brasília ser, né? Mais Goiânia, né? Ou Belém, é muito difícil, então não era para qualquer um, né? Não era para qualquer um. Então, quando aqui em Gurupi começamos com os nossos cursos pioneiros, Direito e Pedagogia, já demos mais condições para pessoas que, não vou dizer todos, mas algumas pessoas que não tinham condições de ir para fora, de poder estudar aqui, né? E aí vai numa série de políticas públicas, né? Depois que nós tivemos a Constituição de 88, um grande impacto, dando autonomia às universidades, melhorando, garantindo o direito à educação, porque a educação não é só um direito, é um dever também, né? A gente, assim, eu costumo dizer, ninguém é obrigado a aguentar gente mal educada, não é verdade? Então, assim, o cidadão também tem o dever de se educar, não é só um direito, né? E a partir do momento que a Constituição de 88 vem fixando essas metas para o Estado, para a sociedade brasileira, e depois vem a LDB abrindo a possibilidade das universidades crescerem, depois
a expansão do ensino superior, e hoje, antigamente era tão difícil passar no vestibular, era assim, você passava no vestibular, todo mundo, nossa, né? Hoje não, hoje eu fico muito feliz quando chegam para a gente e falam assim, poxa, vocês oferecem mais vagas, hoje o Brasil oferece no ensino superior mais vagas do que as pessoas querem. Claro, alguns cursos, e normalmente o mais famoso é o curso de medicina, ainda existe uma grande concorrência, mas é porque tem muita gente querendo fazer medicina, né? E também os cursos de medicina não se expandiram tanto quanto outros cursos, como direito, como administração, como pedagogia, como engenharia, não expandiu tanto, né? Então você vê que a igualdade proporcionando igualdade de oportunidades, mudou a região. E é evidente, agora vamos saltar lá para o final da palestra do Fernando Schurer, quando ele fala especificamente de John Rawls, né, aquela história do Bill Gates, que você citou bem. Então imagine o seguinte, e serve, tá? Imagine o seguinte, a Unirg em Gurupi melhora a vida da cidade como um todo? Melhora a vida da cidade como um todo. Mas, particularmente, para algumas pessoas, melhoram mais. Ela proporciona, ao mesmo tempo que ela proporciona oportunidades, ela não proporciona oportunidades de maneira horizontal, a mesma oportunidade para todas as pessoas. Há aquelas pessoas que têm mais talento, que têm mais sorte, que têm mais recursos, tá? São os fatores aleatórios, tá? Que o Hayek, lá no seu ultraliberalismo, muitas vezes até fala assim, não, para ter um livre mercado, nós temos que cuidar dos fatores aleatórios da sociedade. E o John Rawls fala assim, não, nós temos, inclusive, que reduzir essas aleatoriedades. Mas existem esses fatores aleatórios. Nascimento. Tem gente que nasce de pais abonados, bem de situação. Então, tem condições, como se diz, tem mais oportunidades. Né? Então, isso gera, entenda bem, isso gera uma desigualdade. Né? E aí, no exemplo do Fernando Schurer, que ele usa lá da Microsoft, se a gente transportar aqui para nossa região, dá do mesmo jeito. Imagine que alguém dizendo que justiça é igualdade, ponto, e que a desigualdade que a Unirg cria acaba gerando injustiça, então é preciso fazer o quê? É preciso tirar a Unirg de grupo. Não é isso? Agora você imagina o que acontece com toda essa região, se vamos pegar a Unirg aqui, vamos transportar para Araguaína, ou vamos transportar para Porangatu, ou vamos transportar ali para Barreiras, ou vamos transportar lá para o Mato Grosso, os nossos vizinhos aí, queridos. Né? Beleza, acabou com a desigualdade propiciada pela Unirg, porque tem gente que vai ter condições de desigualdade. Né? E aí ficou tudo bem? E aí eu quero que vocês me respondam aí. O que vocês acham? Ficou tudo bem ou não? Fala, Lívia. Pode ligar o microfone sim. Estou desligando o meu. Professor, é esse o aspecto que eu mais gosto no Rawls, porque aprendi a falar direito, viu? Porque ele respeita a desigualdade. E eu acho que isso é muito importante, é meio perigoso a gente falar de igualdade. Aí eu vou voltar num ponto que o senhor perguntou lá no início, porque eu gostei muito do que o Gildaldi falou, do exemplo da Unirg, né? A gente fala muito de, tipo assim, de diminuir as desigualdades e fala muito em distribuição de renda, quando se fala como solução disso. Só que há uma equidade, assim, uma menor desigualdade entre as rendas, para mim, deveria ser o resultado e não a forma de se fazer. Então, esse o legal da Unirg, por exemplo. A Unirg, ela proporciona que as pessoas lutem com armas parecidas para terem para terem uma melhor renda.
E eu gosto muito quando o Rawls fala isso, que ele respeita as desigualdades, e ele fala assim, olha, sempre vai ter desigualdade, isso é até bom, porque as pessoas, elas precisam lutar, né, pelo que elas querem conquistar, mas você tem que ter o mínimo para você lutar por isso. Essa é a regra maximínimo, né? Ou seja, bom, não é bem ela, né? Na verdade é assim, o que ele diz é o seguinte, uma sociedade justa é uma sociedade que ele chama bem ordenada, é uma sociedade que reduz as desigualdades de maneira que todos tenham uma chance. Mas ele diz, ele também aceita a desigualdade e diz claramente, nós não podemos pegar o ser humano e transformar tipo num formigueiro. Essa é a grande, e eu acho que é a grande ideia das sociedades democráticas. E que muitas sociedades, chamadas economias planificadas, tentaram fazer isso. Ou seja, vamos pegar e todo mundo... Pega aí a Coreia do Norte, por exemplo. A Coreia do Norte, todo coreano tem direito a acesso a condições básicas. Você tem comida, você tem casa e você vai ter o que fazer, tá? Só que você não tem liberdade. Só que você não é seu, você é do Estado. Então, o Estado acha que você é um bom minerador, não minerador, mineiro mesmo, de trabalhar em mina, de carvão, de coisas assim. Então, você vai ser mineiro o resto da vida, você vai ter um básico existencial, né? Aí você anula as liberdades. O John Rawls, ele é um liberal, apesar de ser americano, e muitas vezes tem gente que acusa o Rawls de ser de esquerda. Na verdade, ele diz, não é uma questão de ser de esquerda, é uma questão de procurar ordenar a sociedade para que ela produza o máximo, né? Mas isso não é fácil, e bem adverte aqui a nossa querida Sávia. Por que você não liga o microfone, Sávia? Pelo menos o microfone, né? Ela diz lá, mesmo com a existência de tantos mecanismos de promoção da justiça social, ainda existem sérias dificuldades, tem muito que melhorar ainda. De fato, tá? E na verdade, gente, olha só como é importante e interessante esse assunto. Na verdade mesmo, não é bem assim, na verdade, tá? Mas assim, eu posso dizer assim, é uma suspeita que muita gente tem, que tem uma grande chance de ser válida. É o seguinte, sempre vai ter muito que melhorar ainda. Essa é a questão. André Luiz Mendes, precisamos lutar, errar também para aprender com o erro. O André Mendes aqui, enquanto você fica pensando nessa coisa que eu coloquei aqui, que sempre vai ter muito que melhorar ainda, eu quero que você tente me explicar isso, tente falar. Eu vou comentar um pouco aqui a questão que o André Luiz lembrou aqui, que aprender com o erro. Aí já é lembrar o Hayek. O Hayek diz lá, muitos governos com medo ou alegando que nós podemos errar, não deixam a gente aprender. Porque nós aprendemos com os próprios erros. Na verdade, a gente aprende mesmo levando na taca, né? Tem gente que leva a taca a vida inteira e não aprende, mas a maioria, depois que dói, diz que gato escaldado tem medo de água fria, não é verdade? O Arthur Araújo lembrando o caminho da servidão do Hayek, eu vou te dar uma notícia, viu? Não sei se tem na biblioteca digital, mas na nossa biblioteca física tem umas 5 ou 10 volumes do caminho da servidão do Hayek, tá? Que era uma grande preocupação que o Hayek teve, ele escreveu na época da Segunda Guerra, com ele dizia assim, muitas vezes o Estado chega a falar assim, deixa que eu cuido da sua vida, tá? Eu, Estado, tenho poder, e pense sempre nisso, nós estamos pensando aqui, como fazer uma sociedade justa, porque nós temos que fazer uma Constituição, né? Então, a ideia do caminho da servidão era o seguinte, muitas vezes o Estado chega e fala assim, deixa que eu cuido da sua vida, deixa que eu vou deixar a sua vida boa para você ficar de boa. E ele falava, esse é o caminho da servidão, né? Por quê? É o mesmo caso da Coreia do Norte.
que foi da Alemanha Oriental. Falar nisso, alguém viu o Adeus Lenin, que eu sugeri para vocês verem? Quem viu o Adeus Lenin? Não viram, né? Vocês perderam boa oportunidade, o filme é legal. Só que eu acho que só tem no YouTube. Mas mesmo assim. Tá? É como era na Alemanha Oriental, ou seja, olha, ou é em Cuba, né? Ah, Cuba, todos têm arroz, feijão, tem educação, e tá, mas tem mais de 70 anos que eles não votam para o presidente. Só tem um partido único. Funciona? É o caminho da servidão. Mas vamos lá. Eu fiz um questionamento aqui, a questão do que sempre vai ter muito que melhorar ainda. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Que isso te impactou? Hein? Aí o Arthur tem aí um volume do... Vala, Gildalt, manda bala. Salva essa turma aí, que ó, são 22 alunos na sala até agora. A Lívia, o Gildalt, a Ariane falou um pouquinho, o Arthur falou um pouquinho, o André Luiz é sábio. Aí cadê o resto? Eu acho que quem não fala aqui na reunião, eu vou anotar esse chat aqui, eu vou dar ponto negativo. Eu vou tirar 5 pontos na nota 1. Vai todo mundo de final. O que vocês acham? Professor, eu acho que assim, é importante nós termos dentro de nós a vontade de estarmos evoluindo, porque parte do grau de satisfação de cada ser humano. Às vezes eu estou satisfeito na situação que eu me encontro e, de repente, eu tenho aquele insight de que eu preciso mudar a minha realidade para conseguir compreender o que está acontecendo à minha volta, né? Assim, eu, do meu ponto de vista pessoal, eu acredito que, como funcionário público, eu tenho que estar estudando porque as demandas sociais elas são crescentes, porque senão eu vou me tornar uma pessoa medíocre. Eu não vou conseguir sair daquela minha zona de conforto e permanecer numa situação em que eu não consigo compreender o meu próximo, eu não consigo compreender a sociedade, as transformações que o meu país está passando, e assim, tudo eu vou aceitar de bom grado, quer dizer, eu não vou questionar nada, eu não vou poder compreender o que está acontecendo, a minha participação, assim, eu vou ser mais um na sociedade, né? Eu acho que, assim, parte do ponto de vista individual, o que esses autores, assim, eles provocam, o que eu acho interessante deles, é que, assim, eles olham uma coisa não de um ponto de vista paralelo, mas, assim, do ponto de vista, vamos dizer assim, individual, simplificando. Se nós não tivermos na nossa consciência de que nós precisamos estar sempre evoluindo, a gente vai chegar estagnado e a estagnação vai nos levar a bancarrotas, né? A gente acha que está tudo muito bem, que está tudo normal e que nada na sociedade precisa mudar. Valeu. Alguém mais tem alguma consideração? Quer falar alguma coisa a respeito disso? Gutenberg conseguiu voltar. Seja bem-vindo, Gutenberg. Muito bem. Pois é, o Gildalt foi em cima. Foi em cima. Nós, seres humanos, não sei dizer, mas nós estamos sempre insatisfeitos. A gente nunca se satisfaz. Como bem disse o Gildalt, às vezes você fala assim, você olha ao seu redor e fala assim, pô, eu gosto da minha casa, eu gosto do meu emprego, eu gosto da minha família, eu gosto da minha garrafinha de água. Aí no outro dia, eu costumo dar o exemplo do que eu falo do cachorrinho. Quem tem cachorrinho em casa, ou gato, essas coisas, a gatinha da minha filha, por exemplo. Já estou indo para o 3º mês que eu compro a mesma ração. A gente compra a mesmíssima ração para gato. Todo dia, quando ela tem fome, pede comida, a gente dá a mesma ração para gato. E ela come.
come, enche a barriga, tá tudo certo. Tá resolvido o problema. Vai, Lívia Cárita, pode falar. Professor, eu sou otimista. Então, assim, eu sei que nós somos muito insatisfeitos, mas eu acho que essa insatisfação do ser humano, por um lado, ela é muito boa, porque ela faz com que a gente saia da nossa zona de conforto e que a gente busque coisas melhores, assim. Grandes evoluções, até tecnológicas, surgiram por conta da nossa insatisfação, e por um lado isso é muito bom. E quanto à necessidade de melhorar, eu concordo com o Gidaldi também, e eu acredito que a gente sempre vai ter isso, porque as coisas mudam também. Então, conforme a sociedade, as tecnologias vão mudando, tudo vai mudar, inclusive o direito. Por exemplo, há um tempo atrás, nós não tínhamos a internet, e hoje a gente vive mais virtualmente do que pessoalmente. Não só agora em época de pandemia, eu passo mais tempo conversando com os meus amigos no celular por mensagem do que me encontrando com eles. Então, assim, o nosso sistema político vai mudar, a ciberdemocracia está surgindo, o direito vai mudar, provavelmente nós teremos mudanças na Constituição a esse respeito. Então, não é negativo, assim, não é só sempre vai precisar melhorar porque está ruim. É muito uma questão também de vai precisar melhorar porque está ruim, mas também porque as coisas estão se transformando. Muito bem, mas veja bem, Lívia, é bom mesmo. Eu não estava botando defeito, não. Quando a gente diz assim, nós sempre vamos ter muito o que fazer, isso é bom. O fato de nós sermos eternos insatisfeitos, isso é bom. Isso faz bem a gente. E isso abre uma perspectiva, porque muitas vezes, quando a gente pensa em ordenar a sociedade, e lembrando sempre que o direito constitucional é o encontro da política com o direito, e não vamos nos enganar, existe disputa por poder, e as pessoas, para conquistar o poder, muitas vezes falam o que as pessoas querem ouvir. Nós vemos algumas questões que o Grupo 7 começou a discutir, né? O que é uma sociedade justa? Uma sociedade em que existe o bem comum. Ótimo, perfeito. O problema é o que é o bem comum, né? Uma sociedade sem necessidades, que todas as necessidades do ser humano são satisfeitas. Sim, ótimo. Mas nós temos as necessidades satisfeitas. Voltando na história da gatinha, da ração da gatinha. Já pensou o Estado chegar para a gente e falar assim, olha, todos vão ter direito à comida, tá bom? Então, todos os dias nós vamos ter arroz, feijão, farinha e ovo. Aí você come arroz, feijão, farinha e ovo, segunda no almoço, segunda na janta, terça no almoço, terça... A gente não chega na sexta-feira. A gente fala assim, não, troca o ovo por um quiabo aí, bota um jiló, lembra do jiló, da história do jiló, né? Uma barata, a gente acha que a gente encara até uma sopa de barata, né? Para mudar o cardápio, mudar o menu, né? Então, justamente isso, esse aqui é um problema que está na síntese daquela questão do constitucionalismo e do exercício do poder constituinte. Eu vou fazer uma Constituição e eu quero fazer uma Constituição que vai ordenar a sociedade para ela ser justa. E aí entramos nessa grande dificuldade, né? Então, assim, tá ligado à garantia de liberdades e direitos? Tá. A justiça. Quanto mais liberdades, mais direitos, garantia de direitos, ótimo. Está ligado à distribuição de riquezas? Tá. Não quer dizer que nós vamos distribuir tudo igualzinho para todo mundo. Não, como nós lembramos na teoria de John Rawls, se a desigualdade na distribuição de riquezas for melhor para todos, como a UNIRG é melhor para toda a comunidade de Gurupi, até para quem não estuda na UNIRG, né? Uma pessoa um eletricista que consegue, né, ganhar o seu dinheiro arrumando alguma coisa, um professor que vem para cá, um aluno que vem para cá que precisa
arrumar uma república ou uma kitnet que ele aluga, acaba. Então, assim, nem todos vão ganhar o mesmo jeito, mas, no geral, todos ganham. É a questão da regra, né, do maxi mínimo, né? O que não pode assim, o que não pode é ficar uma parcela da população ficar com tudo e outra parcela não ficar com nada. Aí realmente é injusto, né? Mas pode haver essa distribuição. A questão de disponibilização de condições básicas, de igualdade, de oportunidades para desenvolvimento individual, né? E aí nós podemos dizer o seguinte, né? Que nós temos aí uma definição geral do que seja justiça, então. Tá. Mas a partir dessa definição geral, nós passamos para um passo seguinte, que é a pergunta: com que legitimidade, ou seja, com que direito o Estado vai interferir na vida, na nossa vida, na liberdade de cada um, para ordenar essa sociedade e fazer essa sociedade justa? Com que direito ele vai fazer isso? Alguém tem alguma coisa a falar sobre essa questão? Bom, ninguém falando nada, eu vou continuar a provocação para ver se vocês falam, né? Tá certo? Então vamos lá. Pois bem, ele vai distribuir rendas através de programas sociais? É legítimo o Estado ter programas sociais? E eu não estou falando de populismo, não estou falando de você usar um programa social para comprar voto de gente. Olha aqui, ó, eu vou fazer aqui o Bolsa não sei o quê, eu vou fazer o Renda não sei o quê, blá, 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 e eu quero mesmo é só me reeleger. É só isso, eu quero me manter no poder. Não estou falando isso. Estou falando em termos constitucionais, porque a Constituição fica, os governantes passam. Então, assim, com que legitimidade? Programas sociais. E aí é bom lembrar sobre a Constituição de 88. A Constituição de 88 criou um welfare state, um Estado do bem-estar social. O que é um Estado do bem-estar social? É um Estado que procura reduzir desigualdades, é um Estado que procura dar igualdade de oportunidades. E ela tem uma carga social de direito muito forte, a Constituição de 88, né? Percebem isso? A pergunta é essa: com que direito nós, imagine que nós estamos fazendo uma Constituição, com que direito nós vamos interferir na liberdade das pessoas, criar programas sociais, com a finalidade de melhorar a vida das pessoas, né? Quer ver? Deixa eu dar um exemplo para você. Eu acho que eu já dei esse exemplo, que é um grande risco das políticas públicas. Esse exemplo, o trem-bala. Trem-bala que ia ligar Rio a São Paulo, porque realmente Rio e São Paulo tem muito movimento, são os dois maiores centros do Brasil, distância de 500 quilômetros entre um e outro, tá? Uma e outra megalópole, cidades imensas, muito trânsito. Sempre se sonhou em fazer um trem-bala que cobrisse essa distância aí em coisa de 1 hora, 2 horas, 2 horas e pouco, 2 horas e meia, né? Vamos botar aí a 200 por hora. Pois bem, precisamos. Vai melhorar o transporte, vai melhorar a vida das pessoas e tal. Beleza. Sem contar a obra pública, que vai gerar uma série de empregos, as empresas, porque entre Rio e São Paulo tem um monte de serras, né? Então tem que fazer túneis e tudo mais. Isso vai gerar emprego, gerar riqueza. Ótimo, beleza. Na melhor das intenções, criamos, então, uma empresa pública com a finalidade de gerenciar esse trem-bala. Isso foi para a Copa de 2014, há 6 anos atrás. Não saiu do papel. Mas tem um monte de gente lá, nessa empresa pública, ganhando coisa de 20 mil por mês, sem ter o que fazer. É justo? Né? Outro exemplo que eu sempre dou. Vamos lá para o Acre. O Acre tem as seringueiros, não tem? É uma questão social, dar condições para os seringueiros se
terem autonomia, terem liberdade econômica, terem o seu ganha-pão? É verdade. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, olha só, nós também temos um problema no Brasil, que é a questão de saúde pública ligado a doenças sexualmente transmissíveis. Problema da AIDS, problema da sífilis, uma série de problemas ligados a isso. Nossa, que legal. Então, olha só o que eu vou fazer. Tem a camisinha, o preservativo masculino, né? Tem, pois é. Ela é feita de látex, de borracha. Ótimo. Então, nós vamos criar uma empresa estatal que vai ficar no Acre, comprando a borracha dos seringueiros. Vou usar o dinheiro dos impostos para isso, claro. Vamos produzir essas camisinhas para distribuir na rede pública. E aí nós vamos o quê? Nós vamos combater as doenças sexualmente transmissíveis, nós vamos dar condições para o povo brasileiro fazer um planejamento familiar, porque é um problema sério do Brasil, né? Filho dá um problema sério para a pessoa, dá despesa, muda a vida da pessoa. Quando a pessoa não consegue planejar a sua família, né? Tem um filho aqui, outro filho, né? Fica complicado. Olha só, é o melhor dos mundos. O que vocês acham dessa ideia? Eu nem sei se eu já contei essa história para vocês. O que vocês me dizem dessa ideia? É uma boa política pública? Isso ninguém fala. O Gidalto está tentando salvar a turma aqui, teoricamente sim, não é? E quando a gente pensa em ordenar uma sociedade, normalmente a gente pensa, Gidalto, pode ligar? Pode sim. Professor, mas é com o objetivo mesmo de contribuir, assim, eu acredito que o que tem que haver é fiscalização, né? Seja qual for a iniciativa, tem que haver uma fiscalização. Eu, por exemplo, eu sou de Brasília, eu me lembro que quando o governo do Distrito Federal começou a construção do metrô, há 30 anos atrás, todo mundo achava aquilo um absurdo, o metrô em Brasília e tal. Hoje o metrô é uma ferramenta assim, é indispensável para o transporte público da cidade, né? Da mesma forma, nos anos 90, final dos anos 90, quando foram criados aqueles monte de viaduto na cidade, todo mundo ficava se questionando para que aquilo. Hoje a cidade está com praticamente o dobro da quantidade de pessoas que existia naquela época, e a gente percebe que foram necessárias todas essas obras para adequar o crescimento urbano da cidade. Mas, assim, se não houvesse fiscalização, se nós não cobrarmos das nossas autoridades, vai ter gente que vai se beneficiar da pior forma possível, né? Então, assim, seja lá no Acre, ou seja em São Paulo, construindo o trem-bala, ou seja em Brasília, onde quer que seja, se não houver fiscalização, a cobrança das pessoas, vai ter gente que vai se beneficiar, infelizmente, porque o próprio mecanismo Por exemplo, agora, nós estamos vivendo essa época aí, né? Até meio assim, mas não está havendo licitação para as obras públicas em função do estado de calamidade pública. Então, quer dizer, a quem que está sendo beneficiado? Quem que está sendo beneficiado com tudo isso? É uma situação, né, complicada. Muito obrigado pela intervenção, mais uma vez, Gidalto. E Lívia Cali está salvando a turma de vocês, fora os colegas que ainda estão falando aqui pelo texto, né? A Sávia e os outros colegas, desculpe que eu passou aqui, eu não estou lembrando o nome. Não, de fato, veja bem, hoje nós brasileiros temos uma grande preocupação com a corrupção. Uma coisa que nós não podemos cair é na ingenuidade de que nós podemos acabar com a corrupção. Já disse isso para vocês e repito, nunca vamos acabar com a corrupção. Por quê? Porque corrupção é crime. Só pelo esse fato. E onde houver o ser humano, haverá o crime. Desde os primórdios da nossa ideia de civilização, houve crime. E só houve crime porque há ser humano. Então, é evidente que fiscalizar a execução das obras, fiscalizar a execução das políticas públicas,
é necessária, aliás, é essencial. Está na lei de responsabilidade fiscal, está na lei de licitações, está numa série de regras administrativas que precisam ser cumpridas nas próprias leis orçamentárias. Tá? É fato. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, é o mérito, que tem que fiscalizar, tem, mas o mérito o que nós estamos tentando aqui, repare, é imaginar o seguinte, com que direito eu posso formular uma política pública com a melhor das intenções, tá certo? E mesmo que desse certo, eu não concluí ali a história da fábrica de preservativos do Acre, pelo que eu sei, está fechada, uma estatal fechada, devia privatizar, na minha opinião. Na minha opinião, devia privatizar. Porque a ideia é boa. A ideia é boa. Ah, mas não dá lucro. Tá, mas vamos fazer o seguinte, então o Estado garante que vai comprar. Não, nós vamos comprar. Mas aí, sabe qual é o problema? É o problema do lavajatismo, do jacobinismo que está imperando no Brasil, né? Tá cheio de gente aí querendo botar todo mundo na guilhotina, né? Na verdade, até o próprio Danton, ele foi fã da guilhotina, tá aí para ela, né? O Robespierre também foi. Aí, imagina o seguinte, que se privatize e o governo do Tocantins diz o seguinte, pode produzir que nós vamos comprar de vocês. Aí vai aparecer alguém lá do Ministério Público, os donos da moral e dos bons costumes, dizendo que tem que fazer licitação. Você está entendendo? Compreende isso? Então, assim, não, tem que, porque é ladrão, está comprando, está superfaturando e blá, 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 levanta aquele monte de acusações e, na maioria das vezes, infelizmente, não são comprovadas. Não é? Então, são outros, mas isso é outro problema, viu, gente? Isso é um problema ligado a coisas que vocês vão estudar em direito administrativo, até lá na frente e tal. No momento, agora, a questão é legitimidade, tá? Que o Fernando Schiller coloca. E, olhando o tempo aqui, né, eu queria trazer algumas coisas que ele diz, por exemplo, assim, uma sociedade justa é a sociedade que dá condições para que cada pessoa, cada cidadão possa fazer as suas melhores escolhas, né? E aí, olha só como é complicado. O que são as melhores escolhas de cada cidadão? Porque nós temos um problema no nosso país. E é um problema complicado. Um problema de baixo sentimento de cidadania. Aquela história, não, o brasileiro não sabe votar, o brasileiro não sabe ouvir música, o brasileiro não sabe comprar carro, o brasileiro não sabe nem ir no supermercado. Quem já ouviu isso? Pois é, né? O Valdenice saiu. Segundo informações, eu tenho 21 pessoas aqui na sala. Funciona. Funciona. Pelo menos fica gravado lá, né? Fala, Alessandra. Olha, apareceu a Alessandra. Seja bem-vinda. Diga. Eu já escutei isso também, e assim, teve uma coisa que o Fernando, né, falou lá, que é sobre a questão do brasileiro ele não ter educação e também não saber utilizar dos meios que tem, né? E eu concordo com isso, apesar de saber que muitas vezes isso falha na questão de como nós brasileiros lidamos com a cidadania. Nós achamos que a cidadania é apenas um voto, na verdade, você vende o seu voto por um interesse seu, e a cidadania não é isso, a cidadania é muito além. Ela aborda outros pontos, vários, é amplo, né? E as pessoas pensam nisso, e o Brasil ele não se preocupa em colocar na educação das pessoas desde criança, que eu vejo isso em outros países, por exemplo, minha tia mora nos Estados Unidos, sabe? E lá eles já colocam, eu vejo que meus primos eles já têm isso na educação deles,
E nós não temos essa questão no Brasil. Os brasileiros não se preocupam em saber como exercer sua cidadania de uma maneira legal. Muito bem, Alessandra, obrigado pela participação, né? Eu acredito que todos nós aqui já ouvimos isso. Nós, e principalmente o Estado brasileiro, quer tutelar o cidadão brasileiro. Diz assim, não, você não sabe comprar comida. Então, a comida que eu vou te oferecer é essa, para você comprar. Então, ela pergunta assim, que liberdade é essa, né? Ah, você não sabe votar. Quer ver? No período militar, gente, tinha censura. A censura. Vocês já ouviram falar da censura, né? Todo mundo já ouviu falar da censura. O que era a censura? Era o seguinte, o governo se colocava Brasil paternal, posição paternal, e o triste é que muitos cidadãos se sentem filhos, tipo órfãos, sabe? Papai Estado, né? Tem isso. Mas olha o que era a censura. A censura era um órgão que assistia os filmes, ouvia as músicas e lia os livros, tá? E determinava aqueles que eram bons. Olha, isso aqui você pode ver, esse aqui não, tá? Eu sou melhor que você para fazer as suas escolhas. Era desse jeito, né? E o engraçado é que os militares, eles costumam dizer que eles não eram corruptos, né? Não eram, né? Mas o que acontecia? Na época da censura, por exemplo, chegava um filme de pornográfico, a censura não vai liberar. Mas lá no departamento de censura, sabe os privilegiados, sabe aqueles que são mais iguais que os outros? Pois é, tinha uma salinha de cinema lá para os caras ver o filme para poder dizer se fazia bem ou não para o cidadão brasileiro, né? Pois é, os amiguinhos do rei iam lá ver o filme. Pois é. Não, que isso. Não, os gorilas sempre foram extremamente corruptos. Corrupção não é só pegar o dinheiro alheio, até porque quem está grudado numa tetona do Estado como os militares, na verdade, meus amigos gorilas, como vocês acham que engana o povo, né? Bem, então, olha só, eu vou dizer o que é melhor para você, cidadão brasileiro, mas tem uma meia dúzia aí, o Judeu que é de Brasília e está com cabelo branco, deve se lembrar dessa época, né? Eu consegui uma vaguinha para ir lá ver aquele filme lá proibido, sabe? Então, veja bem, bom, voltando aí à questão, né, só para deixar claro isso, muitas vezes a questão é, com que direito o Estado vai dizer que sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você que está assistindo essa aula aqui, dos 20 alunos que estão acompanhando essa aula, né? Com que direito o Estado vai se colocar no seu lugar para fazer suas próprias escolhas, né? E aí eu queria dar uma passadinha pelo Rousseau, né? O Rousseau, a ideia da vontade geral russoniana, uma vontade coletiva, onde ele coloca uma coisa, o Fernando Schiller, ele coloca uma coisa que eu acho importante a gente falar na aula aqui, esclarecer, né? Que imaginar que a sociedade possa ter uma vontade geral, uma vontade coletiva, um bem comum, e que esse bem comum pode ser capturado pelo Estado, entendido pelo Estado para ser realizado, é uma antropomorfização da sociedade. Quem me explica isso? Eu sou tão legal que eu vou dar um ponto bônus para quem abrir o microfone e explicar o que quer dizer antropomorfização da sociedade. Está valendo. Transformar a sociedade numa pessoa, com vontades próprias, como se ela fosse uma pessoa mesmo. Lívia Kali está rápida no gatilho, não me deixe esquecer, você tem um ponto bônus, né? Se bem que participando desse jeito, eu não sei lá as atividades, não li direito, mas não vai às vezes nem precisa, né? Mas é exatamente isso.
Antropomorfizar a sociedade é o quê? É olhar para a sociedade brasileira, olhar para a sociedade brasileira inteira e achar que ela é uma pessoa. É isso aí, né? Ela achar que é uma pessoa. Eu vou transformar a sociedade brasileira numa pessoa, um ser humano. Antropomorfizar, né? Uma pessoa tem vontade. Eu tenho vontade, eu tenho desejos, eu tenho necessidades, né? Essa ideia é que possibilita justamente, ora, se eu sei qual é a vontade geral, eu sei qual é o bem comum, eu, governante, eu, Estado, e sempre lembrando que nós estamos fazendo um exercício aqui pensando, peraí, a gente vai fazer uma Constituição, nós vamos configurar uma sociedade, configurar um Estado, e vamos dar uma missão a esse Estado. E a gente não pode simplesmente dizer assim, compete ao Estado o bem comum, ponto. Né? Esse é o grande risco. E qual é o risco de antropomorfizar a sociedade? Quem responde? O André Luiz aqui está pedindo aí uma transferência de bônus, não é persona, intuito personae. Vocês sabem o que é uma obrigação intuito personae? É em razão da pessoa. Tá certo? Hein, gente, qual é o risco dessa ideia de que a sociedade pode ter uma vontade real? Hã? Vou abrir o microfone aqui, tá, professor? Eu acho que são dois os perigos. O primeiro é que é muito difícil você chegar a um consenso do que seria bom para todos, porque geralmente o que é bom para um acaba tirando um pouco dos direitos do outro. E o segundo é porque nós não somos governados por uma máquina, assim, nós somos governados por pessoas. E é muito difícil, eu acho que quase impossível, que essas pessoas sejam totalmente impessoais ao ponto delas não colocarem os seus interesses particulares lá. Quando a gente vê, por exemplo, o Congresso, aí eu vou dar um exemplo prático, a gente vê claramente isso, por exemplo, ser cidadão vem muito de cidade, né, de você viver em cidade e buscar o bem para todos que estão ali naquela sociedade. Só que você tem o Congresso dividido em bancadas de ruralistas, tem a bancada evangélica, então são várias bancadas de pessoas que têm um ponto de vista muito forte e que eu vejo que muitas vezes eles buscam o interesse do seu grupo particular e não o interesse, e nem se questionam assim, nem fingem buscar o interesse da sociedade, o que seria o bem comum. Muito bem, realmente. O primeiro risco é esse. É muito difícil chegar na vontade geral, ou seja, eu chegar num ponto em que eu vou agradar todo mundo. Aquela velha história, aquela velha fábula do velho menino e o burro. Quem lembra da fábula, né? O velho menino e o burro. Você nunca satisfaz todo mundo. Aliás, quem tenta agradar todo mundo acaba não agradando ninguém. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a crise de representatividade que nós estamos vivendo, que a Lívia Cálita citou. A gente não confia mais nos nossos representantes, tá? Aí tem uma coisa que a Lívia Cálita falou que me lembrou uma coisa importante para lembrar, para falar para vocês. Cidadão vem muito de cidade, né? Cidade. Mas ela vem antes de civilidade. O que vai criar a ideia de civilidade vem de civis, que é a origem, a raiz da ideia de cidadania, que não tem muito a ver com cidade, não. Civis é o cidadão, é a pessoa livre. Os civis são aqueles que são livres. Então, a cidadania está mais ligada à liberdade que propriamente à cidade. Sem dúvida nenhuma
que o cidadão é aquele que vive na cidade, sem dúvida nenhuma, e não estamos excluindo quem vive e mora na fazenda, de jeito nenhum, né? Ele mora, portanto, num Estado organizado politicamente, e ele deve fiscalizar, como lembrou bem o Gidalti, deve fiscalizar, ficar atento, e os mecanismos de tecnologia da informação estão cada vez mais apurados nesse sentido. Ele deve participar, ele deve entender, ele deve cobrar os seus representantes, é claro, uma série de coisas, né? Mas, sobretudo, o grande risco e a preocupação do Rousseau é que, se você admite que a sociedade pode ter uma vontade geral, você pode simplesmente dizer o seguinte: a vontade da sociedade é essa aqui, essa é a boa, e quem discorda dela, eu posso exterminar. Você é nosso inimigo porque você não concorda com a nossa vontade geral. Fica esquisito, você fala assim, pô, imagina assim, ó, eu sou brasileiro, o que os militares fizeram aqui, né? Ame-o ou deixe-o, lembra disso? Brasil, ou você ama o Brasil ou você vai embora. Como assim? Amar como? O Brasil que você formulou a ideia de Brasil? É isso que você quer que eu faça? Ou engulo o que você tem para me dar, ou eu vou embora? Bom, melhor ir embora que exterminar, né? Como muita gente já fez em outros lugares, exterminar. O Gidalti queria falar de novo, tá, Gidalti? Pode falar, eu vou abrir o microfone, fechar o meu microfone aqui, tá? Professor, assim, mais uma vez, só para contribuir, não mas eu acho que o cidadão, todo mundo tem assim, os direitos básicos, vamos dizer assim, que são interessantes que sejam observados. Por exemplo, todo cidadão tem o direito de sair na rua e não ser assaltado, né? É dever do Estado promover essa segurança, é dever né? Eu acho que, por exemplo, todo cidadão, no meu ponto de vista pessoal, o cidadão deveria ter o direito de dar uma arma de fogo dentro da sua casa para defender o seu patrimônio, defender a sua família, não é verdade? Porque, assim, é consenso geral que algumas coisas aconteçam, como, por exemplo, que todo mundo tem direito à educação, que todo mundo tem direito... Então, é claro que a nossa liderança política, ela deixa vago algumas situações, algumas coisas, algumas reivindicações, não vamos dizer assim, um termo muito usado pelo pessoal, enfim, mas a nossa sociedade, de um modo geral, ela tem alguns parâmetros fundamentais que dignificam a nossa existência e que nos dão o básico de cidadania, o conceito básico de cidadania. Né? Lá fala, por exemplo, da questão da obrigatoriedade do voto. Né? Quer dizer, você ser obrigado a votar, como assim? Parece que se você é obrigado a votar, dá a impressão que é porque você... A própria obrigatoriedade da ação do voto, ela já torna meio que desqualifica a vantagem, vamos dizer assim, de nós podermos eleger diretamente os nossos representantes, né? Então, assim, é um negócio meio que antagônico, né? Eu acredito que a nossa sociedade ainda vai evoluir ao ponto ainda de nós termos todas essas transformações que as nossas demandas estão altas. Né? Beleza. Eu tive que interromper aqui, porque eu olhei o tempo, Gidalti, e também parece que sua conexão deu uma travadinha, mas eu acho que conseguimos captar a ideia. Pois é, então nós temos o que, Gidalti? Exatamente esse ponto. Podemos dizer que uma sociedade justa é uma sociedade que vai garantir as necessidades vitais básicas, né? Em primeiro lugar, a saúde, né? Depois a segurança, aquela ideia, né? Depois podemos pensar em educação, né? Isso é uma sociedade bem organizada, ou é um Estado com uma boa infraestrutura. A pergunta e os problemas surgem quando você começa a subir essa escadinha. Essa é a questão que nós voltamos lá no início da aula. Quando a gente diz, sempre vai ter muito o que fazer. Por quê? A partir do momento que eu garantir saúde para todos, todos têm saúde, todos estão bem,
bem alimentados, têm descanso, depois abrigo, segurança, direito à moradia, direito de sair na rua com tranquilidade, sem temer ser assaltado, muito bem. A educação, todos conseguem ler, escrever, fazer compra, fazer negócios, ótimo, muito bem. O problema é o seguinte, para aí, vai parar aí? Não vai. Porque a partir disso, né, a gente continua discutindo o que é uma sociedade justa. E aí eu posso, para encerrar, porque eu acho que a gente já estourou o nosso tempo, a questão de que nós temos dois caminhos básicos. Ou a gente faz uma Constituição que, para aí, nesse ponto, garante o mínimo existencial e fala, agora é com você, sociedade. A sua ideia de justiça não interessa aqui para nós da Constituição. A Constituição vai garantir o básico e de aí vocês, via legislação ordinária, vão organizar a vida. Ou ela deve ir além. Deve ir além. Ela deve cuidar do índio, do meio ambiente, cuidar da criança, do adolescente, ela tem que entrar lá na questão do matrimônio, dizer que a união estável ou a sociedade familiar é formada por homem e mulher, que eu estou me lembrando agora um aspecto, né? Ou ela pode fazer como a nossa Constituição, por exemplo, que diz que o Colégio Pedro II ficará na esfera federal. Eu vou deixar esse questionamento para vocês, vou encerrar a gravação e daqui a pouco eu posto o vídeo no YouTube, eu preciso encerrar também a aula, tá bom? Vou deixar um bom dia a todos e a gente segue, né? A gente segue conversando pelo WhatsApp, tá tudo bem? Tudo de bom para vocês, espero que vocês tenham gostado, até mais.